Olá, pessoal, que Deus te abençoe grandemente. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, deixa eu me apresentar. Eu me chamo Julia Vitti e eu criei esse canal com o objetivo de trazer conteúdos de fé, palavras, meditações, tudo aquilo que Deus tem falado comigo, eu tenho trazido aqui para compartilhar com vocês e para ajudar muitas pessoas através dos meus vídeos, através do canal. E hoje eu quero falar sobre um assunto que é muito sério e também é muito importante. A gente tem que ter muito cuidado com essa área, né? Mais até do que todas as outras, que é a nossa área espiritual, é a nossa vida espiritual. Todo cuidado com essa área é pouco, porque a palavra diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se a nossa fé, se a nossa vida espiritual, a nossa comunhão com Deus não estiver legal, nada vai bem, não é verdade? Então, para isso, é muito importante a gente cuidar da vida espiritual. Principalmente se você se encaixa no que diz aí no título do vídeo, né? Alguém que está passando por um período de frieza espiritual. E antes de eu falar que, à luz da palavra de Deus, tudo o que você tem que fazer para vencer a frieza espiritual, eu quero mostrar aqui alguns sinais, alguns sintomas que geralmente a pessoa passa, a pessoa acaba mostrando quando ela está passando por um período de frieza espiritual, né? É uma coisa muito séria, então a gente tem que cuidar nessa área, a gente não pode deixar isso para depois. A gente não pode procrastinar quando o assunto é a nossa vida com Deus, é a nossa salvação. Então, isso é uma coisa que tem que ser resolvida para ontem. O primeiro sinal de uma pessoa que está passando por uma frieza espiritual é a falta de desejo de orar e de ler a palavra de Deus. Nós sabemos que a nossa carne, ela milita contra o espírito, né? Isso a gente já sabe. Mas, na maioria das vezes, a pessoa que está passando por um momento de frieza espiritual, ela não tem vontade em nenhum momento de pegar a palavra. Ela não tem vontade nenhuma, ela tem vontade zero de orar, de ler a Bíblia. Quando a pessoa está bem com Deus, ela está bem espiritualmente falando, pode ser sim que na caminhada dela, ela vai passar por algum momento, um dia ou outro, que ela não vai estar com tanta vontade de ler a palavra, ela não vai estar com muita vontade de orar, de falar com Deus. Mas tem um porém. Como essa pessoa que está bem com Deus, ela não é movida pelo que ela sente. Eu não estou sentindo vontade de ir na igreja, então eu não vou. Eu não estou com muita vontade de orar hoje, mas eu sei que eu preciso falar com Deus, então eu vou orar. Não estou com muita vontade de ler a palavra, mas eu sei que eu dependo disso, eu preciso disso. Então eu vou meditar na palavra, eu vou ler a Bíblia, Deus vai falar comigo. E isso logo passa, né? Isso quando a pessoa está bem. É normal, um dia ou outro, você não ter muita vontade de ler a Bíblia ou de orar, né? Mas mesmo assim você faz, porque você sabe que você precisa. Agora, outra coisa é quando a pessoa não está bem, quando ela está fria na fé. Porque aí é sempre, entendeu? Ela sempre está com zero vontade de orar, ela sempre está com zero vontade de ler a Bíblia. Ela não tem esse desejo. Ela prefere muito mais ficar lá nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no YouTube, do que pegar a Bíblia dela e ler, do que ajoelhar ali no seu quarto, seu secreto e falar com Deus. O segundo sinal é que a pessoa peca e ela não se arrepende, ou ela não se sente culpada, ela não se sente mal por aquele pecado dela. Ela simplesmente está natural, não aconteceu nada, ela errou mesmo, e se for preciso ela erra de novo e ela não está preocupada com isso, ela não está preocupada se ela desagradou a Deus ou não, ela não está nem aí. Se a pessoa está passando por isso, ela peca e não se arrepende, ela precisa urgentemente agir para sair dessa situação. Porque assim, pecadores, todos nós somos, todo ser humano é pecador. A diferença daquele que busca agradar a Deus é que ele não vive na prática do pecado. Porque tem diferença entre essas duas coisas. Uma coisa é você ser pecador. Todos nós somos, sem exceção. Desde aquela pessoa que você fala assim, nossa, fulano é tão de Deus, fulano é tão espiritual, fulano, onde ele chega, você já vê que a presença de Deus está com ele. Aquela pessoa também é pecadora. A diferença é que ela não vive no pecado, entendeu? E outra coisa é você viver pecando, você viver na prática do pecado. E pior, você não se arrepender pelos seus erros.
Porque quando nós erramos, imediatamente nós temos que pedir perdão a Deus. Meu Deus, me perdoa, eu errei. Eu fiz isso aqui, o Senhor viu que eu fiz isso, eu não queria fazer, mas eu fui lá e fiz mesmo assim. Me perdoa, me lava com teu sangue para que eu não venha levar esse pecado na minha caminhada com Deus. E Deus vai te perdoar, se você se arrependeu. O terceiro sinal é que as coisas do mundo têm mais espaço na sua vida do que as coisas de Deus. Por exemplo, você sempre gostou de ouvir louvores, de louvar Deus, de estar ali em comunhão, ouvindo pregações, ouvindo a palavra de Deus, cultuando na sua igreja, louvando, enfim. E aí, o que passa a acontecer? Você começa a deixar essas práticas e substituí-las por práticas do mundo. Por exemplo, você que talvez nunca ouvia uma música secular, você deixou de ouvir músicas que exaltam a Deus, que são de adoração ao Senhor, para ouvir músicas que falam de coisas da carne, para ouvir um conteúdo que mais agrada a sua carne do que o seu espírito. Esse também é um grave sinal que você precisa se atentar se isso está acontecendo com você. E o quarto sinal é: você não sente mais desejo, vontade, paixão de estar na igreja, de estar congregando com seus irmãos, de estar ali buscando a Deus em unidade. Você pensa que assim, eu não preciso estar na igreja todo dia. Eu não preciso ir na igreja. A igreja sou eu. e isso é um grande engano, porque nós somos membros do corpo de Cristo. E todos nós juntos somos a igreja de Cristo, somos a noiva de Cristo. Mas um indivíduo sozinho não é a igreja de Cristo. Você é um membro. Como membro, você precisa estar inserido no corpo de Cristo. Por isso, a importância de nós congregarmos. A Bíblia mesmo nos orienta, lá no livro de Hebreus, no capítulo 10, verso 24 e 25, que nós não devemos deixar de congregar. Diz assim: e consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Então, nós entendemos que assim, quanto mais perto vai ficando da volta de Jesus, mais ainda nós não podemos nos dar o luxo de nos afastarmos da nossa igreja, de nos afastarmos da casa de Deus. Por quê? Porque ali nós somos alimentados, nós somos exortados, nós somos assistidos e ali nós estamos buscando a palavra de Deus, buscando a presença de Deus. A lenha fora do braseiro apaga e assim somos nós. Se nós nos afastarmos das coisas de Deus, da casa de Deus, dos nossos irmãos na fé, a consequência vai ser o esfriamento, o afastamento de Deus. E o quinto sinal e último, né, que combina com o primeiro, é que a pessoa deixa de fazer o seu devocional, o seu momento particular e secreto com Deus. Isso é uma das maiores causas que leva alguém ao esfriamento, à frieza na fé. A Bíblia fala que no final dos tempos o amor de muitos iria se esfriar. E uma das maiores causas que tem levado muita gente a se esfriar, espiritualmente falando, é por conta disso, porque a pessoa já não jejua, já não ora, já não lê a Bíblia, o devocional dela ela já não faz. E isso é uma das piores coisas para afastar uma pessoa da fé, para esfriar uma pessoa espiritualmente, é a falta de busca no seu particular, no seu secreto com Deus. Então, se hoje você reconhece que você tem um ou mais desses sintomas que eu falei aqui, você precisa urgentemente tomar uma decisão. Eu já passei por um momento terrível de frieza espiritual e por muitos momentos vinha pensamentos na minha mente, na verdade era o próprio diabo, que lançava pensamentos na minha cabeça como assim: você não vai conseguir vencer essa frieza. Você não tem mais jeito para você não. Olha o jeito que você tá. Você não consegue nem pegar na palavra. Eu passei por um período tão difícil, espiritualmente falando, que quando eu pegava na Bíblia, eu não conseguia ficar ali 5 minutos com ela na minha mão. O sono vinha, eu lembrava das coisas que eu tinha que resolver, eu lembrava do meu celular, eu ia para as redes sociais, eu me distraía muito fácil.
E com isso, eu fui me afastando da palavra de Deus. Outro sintoma que eu tive foi a falta de desejo de orar. Eu não tinha vontade de orar e eu não orava. E enquanto eu fiz isso, eu até estava indo na igreja, mas eu não estava buscando. Porque você tem que fazer a junção das duas coisas. Você não pode nem deixar de congregar e você também não pode ter o seu momento particular com Deus. Então, quando você faz só uma dessas coisas, você só busca em casa, mas você não vai na igreja, ou você só vai na igreja, mas você não busca em casa, pode ter certeza que a frieza espiritual vai vir. Que foi o que aconteceu comigo. Eu estava somente congregando, mas eu não estava tendo o meu tempo particular com Deus. Graças a Deus que teve um dia assim que eu estava tão revoltada com a minha situação, tão desesperada, precisando de um socorro para Deus me arrancar daquela frieza que eu estava vivendo, que mesmo sem forças, mesmo sem nem saber direito como falar, eu orei e eu falei assim, meu Deus, a partir de hoje eu vou sair dessa situação. Eu preciso que o Espírito Santo me ajude, eu preciso que o Senhor me ajude a sair dessa situação que eu estou vivendo, porque eu não aguento mais viver essa frieza. E a partir daquele dia começou o meu processo para voltar ao primeiro amor. Que é isso que você que está passando por um momento de frieza espiritual tem que fazer. E contando um trecho do meu testemunho, eu pude lembrar do que a palavra de Deus fala no livro de Apocalipse, capítulo 2, a partir do verso 2. Eu vou ler aqui para vocês. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos. E sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. A palavra de Deus deixa muito claro aqui, para a igreja de Éfeso, que ela era uma igreja que estava sempre em movimento, que servia, que ajudava as pessoas, talvez tinha obras sociais, é aquela igreja que estava sempre em ação. Porém, essa igreja tinha esquecido do principal, que era o primeiro amor. Mas no verso 5, a palavra de Deus dá uma instrução para que o povo volte ao primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Então, nesse momento, você vai puxar na sua memória aonde foi que você caiu. Foi quando você deu ouvido ao seu amigo? Foi quando você começou a andar com certas pessoas? Foi talvez quando você começou nesse trabalho, você deu ouvidos às más influências? Foi quando você foi, aos poucos, dando pequenas concessões para o pecado, para o que as pessoas falavam que não tinha nada a ver você fazer, você podia fazer mesmo, que não tinha nada a ver, não ia dar nada. E com isso, pouco a pouco, você foi se afastando, você foi deixando o primeiro amor e substituindo pelas coisas deste mundo. Então, agora você vai lembrar. Conseguiu identificar? A segunda instrução que Deus te dá hoje é: arrepende-te. Agora que você já sabe aonde foi que você errou, como começou essa frieza, onde foi o início disso tudo, você vai se arrepender. Então, hoje mesmo, se possível, agora, você vai orar, seja ajoelhado, seja em pé, seja sentado, não importa. Você vai orar e você vai falar com Deus. Você vai confessar os seus pecados ao Pai. Você vai pedir perdão por cada um deles. Meu Deus, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu errei, eu pequei, eu falei, eu fiz o que eu não deveria fazer, mas eu estou arrependido, eu te peço perdão pelos meus erros. Me perdoa, me lava, me purifica, lava-me com teu sangue, porque eu não quero mais continuar carregando esse pecado. E a terceira instrução que Deus está nos dando é: pratica as primeiras obras. Lembra que eu falei lá atrás que um dos sinais de uma pessoa que está passando por uma frieza espiritual é que ela deixa de fazer o que antes ela fazia? Com oração, meditação na palavra, jejum, propósitos. Então, essas são as práticas das primeiras obras. E são essas práticas que você tem que retomar. Eu já vou te deixar avisado aqui que não é fácil, tá? Quando eu decidi que eu precisava mesmo voltar ao meu primeiro amor, não foi fácil. Há uma resistência espiritual muito grande quando você decide
que a partir daquele momento você vai fazer a vontade de Deus, você vai voltar a ser como você era antes. É difícil, é uma resistência do mal. Porém, você tem que saber que Deus está com você. Você não está sozinho nessa batalha. Quando você decide voltar ao primeiro amor, a primeira coisa que você tem que fazer é pedir ajuda a Deus também. Pedir ajuda ao Espírito Santo para que ele te aqueça, para que ele reacenda a chama do primeiro amor no seu coração, para que você consiga, dia após dia, lutar contra todas as investidas do mal. E pode ter certeza que quando você fizer essa oração, você tomar essa atitude dentro de você, no mesmo instante, Deus vem, te abraça e te fortalece para que você possa vencer isso. Porque o mais interessado que você volte ao seu primeiro amor, que você volte à prática das primeiras obras, é o Senhor Jesus. Então Ele vai estar com você, te fortalecendo em cada passo. Por exemplo, se você não jejuava mais, você vai começar aos poucos, fazer um jejum mais curto, um jejum mais breve, mas vai fazendo aos pouquinhos. Cada vez que você vai tomando uma atitude, uma decisão, você já vai ver, vai perceber em você a força de Deus. E para te ajudar na prática das primeiras obras, a voltar ao seu primeiro amor, eu fiz questão de deixar um propósito lá no meu Instagram de 7 dias. Esse propósito vai fazer junção de todas as práticas espirituais: oração, meditação na palavra, jejum, louvores e tudo que vai te ajudar nesse propósito para você vencer a frieza espiritual. Então, eu já deixei o link do meu Instagram aqui na descrição. Se você ainda não me segue lá no Instagram, que vai te abençoar. Eu também posto diversos conteúdos lá na minha rede social, também relacionados à fé. E esse propósito foi o que me ajudou e muito a voltar à prática das primeiras obras, a voltar ao primeiro amor. Se esse vídeo te ajudou com alguma instrução, com alguma palavra, se Deus falou com você, te deu uma nova visão do que você tem que fazer, escreve aqui abaixo nos comentários, compartilha com a gente o que você aprendeu, o que Deus falou com você. Se inscreva também no nosso canal, porque toda semana nós temos postado conteúdos de fé para te ajudar na sua caminhada com Deus. Curta esse vídeo e envie para aquele amigo ou conhecido que também está passando por o mesmo processo de frieza espiritual, porque eu tenho certeza que assim como você foi ajudado, ele também vai ser. E é isso, eu tenho certeza que Deus te abençoou, falou com você e vai desde já te dar forças para você vencer esse processo e romper com Deus em nome do Senhor Jesus. Pessoal, chegamos ao fim de mais um vídeo aqui no nosso canal. Que Deus abençoe a sua vida grandemente. Até o próximo vídeo e tchau!